Que a paz do Cristo nos envolva a todos, que todos nós possamos receber do amparo da espiritualidade amiga que nos envolve a todos e possamos levar daqui as bênçãos, a paz tão necessárias para as nossas lutas diárias, na nossa busca de progresso espiritual, de realizarmos o nosso melhor. Eu agradeço muito a Sandra, a casa, pelo convite sempre renovado para retornarmos, que para mim é sempre uma alegria muito grande receber esse carinho, rever os amigos. Muito obrigado a todos. Como o nosso amigo Rogério já adiantou, nós trazemos o tema, a parábola do semeador. Essa parábola é conhecida como a parábola das parábolas, porque ela é rica de ensinamentos, mesmo porque nós podemos pensar sobre ela sobre 3 perspectivas diferentes. A gente pode olhar para a parábola e focarmos no tipo de solo que é apresentado, ou nós podemos olhar para a parábola com aquela visão mais para o semeador e também na perspectiva da semente. São 3 perspectivas que a gente vai tentar aqui pensar rapidamente, dentro do nosso tempo. Mas eu gostaria primeiro de relembrar a parábola, para que fique mais claro ali, a gente aproveite melhor as reflexões. Ela está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9, e diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É interessante que essa parábola, somente 2 parábolas Jesus explicou, esta e também a parábola do trigo e do joio, as 2 únicas que ele comentou, dando explicações ali sobre elas. Então, primeiramente, vamos pensar nessa parábola com relação aos tipos de solo que são apresentados. 4 tipos de solo. E eu gostaria de levar a todos vocês a refletirem. Vamos tentando imaginar, em qual tipo de solo nós estamos mais, vamos dizer assim, propensos, mais sentimos que temos mais afinidade. Qual tipo de solo neste momento? Porque o que acontece, amigos, é que essa questão dos tipos de solo, que é como nós recebemos a semente da luz da palavra de Deus, do Evangelho, dos ensinos do alto, então o nosso coração é como o solo da parábola. Como que nós estamos recebendo essa semente de luz, esses ensinos do Cristo? Como que eles chegam em nós? Nós aproveitamos, nós produzimos frutos, ou ele fica ali meio que, a semente fica meio adormecida, abafada? Então a gente vai analisando qual tipo de solo nós nos enquadramos mais, lembrando que durante a nossa existência aqui na Terra, a expectativa é que a gente melhore, o solo do nosso coração, que a gente trabalhe esse terreno nosso, para que a gente se torne um terreno fértil, uma terra boa, para produzir frutos.
Mas o primeiro tipo de solo é citado à beira do caminho. Imagine aquela estrada, chão duro, né, onde o semeador passava para levar a semente até a terra preparada para o plantio. Aquele lugar que ele caminhava não era lugar para lançar sementes, certo? Era aquela terra dura, né, chão batido, compacta. Então diz Jesus que uma parte da semente caiu nesse solo. E Jesus não ia falar isso à toa, né, sem um propósito. Por que uma parte caiu à beira do caminho, nesse chão duro, que não era lugar para semear? Aí Jesus explica que esse tipo de solo é aquele solo que não acolhe a semente, não é terra boa, né? Seriam, no caso, aquelas pessoas que não se interessam pela mensagem do Evangelho, pelo estudo, né, da Bíblia ou da sua religião, não se interessam pela mensagem de Deus. E nós sabemos que tem pessoas, muitas ainda, principalmente aqueles materialistas, né? Então na parábola diz que vieram as aves do céu e comeram. Por quê? Imagine aquela semente cair naquele chão duro, ela fica na superfície. As aves vêm e comem, ela não penetra a terra. E essas aves, Jesus explica que seriam os espíritos ainda voltados ao mal, espíritos que não querem o nosso progresso espiritual. Então essas pessoas que acolhem a mensagem do Evangelho sem interesse, às vezes alguém leva a mensagem, convida para vir, né, a um templo religioso, e a pessoa não tem o menor interesse. Então aquele mínimo de possibilidade, as aves do céu, ou seja, os espíritos ainda perturbadores, arrancam essa pequena possibilidade deles frutificarem. Então seriam aqui no caso principalmente os materialistas. Essas pessoas, esses irmãos nossos, não têm, nós sabemos, interesse nas coisas espirituais. Eles até acham ingênuo, né? Ridicularizam, porque para eles tudo se resume à matéria. Então esses são o primeiro tipo de solo. Quer dizer que nós já passamos desse tipo de solo, pelo menos, né? Nós não somos esse tipo de solo à beira do caminho. Se nós estamos aqui hoje buscando conhecer, buscando aprender um pouco mais, querendo nos desenvolvermos em religiosidade, espiritualidade, não somos mais esse tipo de solo, mas provavelmente já fomos, né? Quem pode garantir que, ou mesmo nessa existência ou em existências passadas, também não fomos muito apegados à matéria somente, né? Tudo bem que nós temos nossos apegos também, mas tem irmãos que são voltados totalmente para as coisas da matéria. Bom, o outro tipo de solo, o solo pedregoso, aquela terra, amigos, que tinha pedras junto com a terra. Então o que acontece? A semente que cai nessa terra, ela não tem ali o ambiente propício para fazer o processo de germinação. A terra atrapalha, a pedra atrapalha esse processo. E aí o que acontece? Ela nasce rápido, aquela semente desabrocha logo, germina, e como ela nasce rapidamente e não desenvolve raízes para dar a sustentação, disse aqui, né, que o sol veio e queimou, ressecou, porque não foi no tempo devido. Aquelas pedras atrapalharam o desenvolvimento. Então essa falta de raízes, né? Como que a gente pode interpretar isso na nossa condição? Aqui eu acho que a gente já começa a se identificar com esse tipo de solo. Pode ser, né? Quem seriam essas pessoas? Aqui, amigos, vamos pensar assim, não tem nenhuma crítica, certo? Nós estamos fazendo um estudo sobre a parábola. Se nós nos encaixamos aqui ou ali, não tem nenhum problema, nós estamos aprendendo, né? Então, nesse tipo de solo, a gente imagina aquelas pessoas que, a princípio, mostram uma empolgação grande com a revelação divina, com a mensagem de Jesus, com uma religião,
Sabe aquelas pessoas que a princípio ficam maravilhadas até, eu vou participar, eu vou, né, frequentar esse centro ou essa igreja. Então a pessoa a princípio mostra esse interesse, essa boa vontade, esse gosto mesmo por participar. Mas o que acontece? Bastam surgir as primeiras vicissitudes, como Kardec usava esse termo, os primeiros problemas, dificuldades da vida, a pessoa às vezes abandona. Pensemos um exemplo, um médium, né? Um médium que, iniciante, começa a sua tarefa com essa empolgação. Ele sabe a importância da tarefa, ele quer fazer o seu melhor, ele quer contribuir para aliviar a dor, né? Consolar, iluminar, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas esse médium, a princípio, tudo estava a mil maravilhas, mas vai passando o tempo, alguns meses, esse médium pode enfrentar na sua própria casa problemas familiares, ou problema de uma doença, ou um revés financeiro, e de repente essa pessoa pode se sentir tão abalada com esses problemas, essas dificuldades, que ele deixa a tarefa. Por que ele deixa? Porque esse médium possivelmente não estava ainda preparado realmente para a tarefa, não estava fortalecido com bom ânimo, com perseverança. Comparando com a parábola, ele não tinha desenvolvido raízes. Olha como faz sentido. A pessoa que ainda não conseguiu entender o significado de uma tarefa como essa e tantas outras, a responsabilidade, a importância, o quanto precisa de sacrifício e renúncia para realizar uma tarefa dessa, aí a pessoa acaba deixando. Eu estou até estudando agora atualmente o livro Os Mensageiros de André Luiz, que fala justamente isso, daqueles trabalhadores que se prepararam no mundo espiritual, vieram à Terra e fracassaram, a maioria fracassa, e a gente vai vendo as causas, probleminhas pequenos, problemas de relacionamento, problema ali com o cônjuge, né, com a família, problemas assim pequenos, de irritação, de falta de compreensão, acaba abandonando. Então, esse tipo de solo, nós nos enquadramos nele, se nós percebemos que nós não temos ainda essa perseverança, essa dedicação, essa vontade. Por que o Emmanuel pediu para o Chico só disciplina para a tarefa? Disciplina é tudo, né? Pessoa disciplinada, não importa se chove, não importa se chega visita, não importa se está com dor de cabeça, não importa se tem um problema, ele vai cumprir o seu compromisso, só se for uma força maior que o impeça. Então essa pessoa sim tem raízes, tem perseverança. Então volto a dizer, não é crítica, é para a gente se analisar. Pode ser que a gente ainda não tenha desenvolvido esse potencial, mas é o que se espera que a gente consiga. Avançando para o outro tipo de solo, entre os espinhos. Aqui esse tipo de solo é interessante, porque já era terra boa, porque para nascer espinhos também precisa terra boa, é um tipo de planta, né? É algo que precisa de terra para germinar. Então ali já era terra boa, mas o problema é que quando nasceram os espinhos, sufocaram a plantinha nascente, certo? Os espinhos envolveram aquela planta e acabaram sufocando. E Jesus comenta, explica, né? E também a doutrina espírita, que mais ou menos como o solo pedregoso, também são aquelas pessoas que mostram a princípio empolgação, bom ânimo, desejo de fazer um trabalho no bem, desejo de estudar, né? Por exemplo, aqui na casa espírita, fazendo um estudo, se preparar para o trabalho, a pessoa mostra boa vontade. Mas qual que é o problema? O que seriam esses espinhos? As coisas do mundo, os atrativos da matéria, o interesse com os bens materiais, com o dinheiro mesmo. Então a pessoa às vezes fica dividida.
ela quer seguir para a sua busca de espiritualização, para conhecer mais, para se dedicar a um trabalho espiritual, mas ela ainda se sente presa com as coisas do mundo. A matéria ainda exerce um fascínio grande sobre essa pessoa. E ela fica ali, entre se dedicar à conquista dos bens e se dedicar à parte espiritual. E acaba comprometendo o trabalho, porque fica dividida, não consegue dedicar-se com mais intensidade ao campo espiritual. Lembrando sempre que não tem nada de errado, em nós buscarmos conquistar os bens do mundo, uma boa condição financeira, uma realização profissional, desenvolvermos, conquistarmos aí um patrimônio material, nada de errado. Aqui a gente só deveria recordar Jesus também, quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente está consciente realmente do que queremos, que o lado espiritual é primeiro, é mais importante, aí as outras coisas a gente dá importância, mas secundária. A gente não equilibra o prato da balança dos bens materiais e o trabalho espiritual. O trabalho espiritual está aqui em cima e os bens materiais embaixo. Eu vou buscar primeiro esse, mas os bens materiais vão surgir também dentro das possibilidades. Não é o meu interesse primeiro. Então, quando a gente está dividido, ou até mais voltado para os bens materiais, para as conquistas, para tudo que o mundo oferece, é lógico que nós não vamos conseguir oferecer um solo propício para essa semente da luz do Evangelho que quer germinar em nós. Porque a proposta, qual é? Nós estamos aqui todos estudando, aprendendo, recebendo dessa luz do Evangelho. É para acumular conhecimentos? Não é. É lógico que o conhecimento é importante, mas é para, principalmente, a gente transformar esse conhecimento em atitudes no bem. Nós nos transformarmos. Então, o que significa solo fértil que produz frutos? A pessoa que aprende, que se orienta, que estuda e transforma-se, passa a viver o máximo que consegue de acordo com o Evangelho. Então esse é o solo fértil. Então, quando a gente está em busca de outras coisas, não conseguimos ainda oferecer esse melhor. Nesse sentido, desse solo de espinheiros, tem uma passagem do Evangelho belíssima que ilustra isso. Aquela passagem do jovem rico, creio que vocês vão se recordar. Certa vez aproximou-se de Jesus um jovem muito rico, muito cheio de posses, e ele pergunta a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ou conquistar o reino dos céus, dependendo das traduções? E Jesus diz a ele: cumpra os mandamentos. E ele diz: Senhor, eu cumpro os mandamentos. E é verdade. Aquele jovem, ele era um jovem respeitoso, caridoso, fraterno, amigo, responsável, tinha muitas qualidades. Mas aí Jesus então olha bem para ele, com aquele olhar penetrante que via a alma da pessoa, e Jesus então percebeu qual era o que faltava para aquele jovem, para ele efetivamente avançar na conquista do reino de Deus em si mesmo. Então Jesus olha para ele, não querendo mostrar um problema, mas cientificá-lo do que lhe faltava. Jesus então diz a ele: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aí o evangelista diz que ele abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora, porque ele não conseguiria fazer isso. Ele estava ainda muito preso com aqueles bens, aquilo era muito importante para ele. E é lógico que nessa passagem, Jesus não está querendo nos dizer que a pessoa de muitas posses deve desfazer-se de seus bens, não é isso, porque nós sabemos que a riqueza acumulada,
é instrumento do alto para realizações maiores no campo da matéria, né? Da caridade, do auxílio, de realizar obras aí no bem. Mas aquele jovem precisava ouvir isso para ele perceber qual era ainda a sua fragilidade. Então é isso, quando a gente está muito ainda dominado, fascinado pelas coisas do mundo, e nós sabemos que todos nós sofremos com isso. É mais um ponto que nós precisamos trabalhar em nós: desapego de bens, desapego até das pessoas, não ter aquele sentimento de posse, né? Nós convivemos temporariamente, Deus nos confia seus filhos para que estejam temporariamente sob os nossos cuidados. Nossos filhos, por exemplo, são filhos de Deus, que Ele nos confia temporariamente. Então a gente precisa ter cuidado com os apegos. E aí, por último, o solo, terra boa, terra fértil, que aquela terra pronta, já recebeu a semente, né, germinou, produziu frutos. Então é aquela pessoa que já consegue, como disse, né, transformar o seu aprendizado em obras no bem. É aquela pessoa que já vai aos pouquinhos mostrando atitudes muito diferentes da maioria. É uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compreensiva, mais fraterna, que perdoa, né? Aquela pessoa que observa a sua volta para ser útil. Esse já é terra boa, já está rendendo, produzindo frutos, uns a 30, outros a 60, outros a 100. Por quê? Lógico, nós somos espíritos diferentes, estamos em níveis de caminhada evolutiva diferentes. Tem espíritos mais velhos, espíritos mais jovens, né? Falo aqui dos milênios, né, de reencarnação. Então aqueles mais velhos aprenderam mais, já produzem mais. Nós precisamos desses irmãos que vão à nossa frente para ensinar o caminho. Mas nós também podemos produzir aí que seja 30, né? Os nossos poucos frutos, já temos condições também. E Emmanuel, ele tem uma lição no livro Pão Nosso, que é a lição número 25, eu recortei só uma frase para concluir essa fala da parábola, que ele diz assim: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, olha que interessante, né? Porque o coração é como o solo, se tiver muito cheio de ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Ou seja, se nós já aprendemos um pouquinho, façamos esforços para limpar, né, esse terreno do nosso coração, retirando dentro da possibilidade tudo aquilo que nos atrapalha para avançar no caminho do bem. Bom, nós falamos rapidamente, né, sobre o tipo de solo. Se a gente analisar agora, focar pelo semeador, Deus seria o grande, né, semeador, nosso Pai maior. Mas pensemos em Jesus como o semeador enviado pelo Pai. Jesus é o grande semeador das nossas vidas. Jesus sempre lançando sementes a todos nós daqui da terra. E não só ele, como seus colaboradores, que poderíamos chamar de semeadores secundários. Quantos missionários, Buda, Krishna, Confúcio, Sócrates, quantos vieram sob as ordens de Jesus para lançar sementes na terra? Esses espíritos vieram ensinando as verdades divinas, tudo bem, dentro das suas possibilidades, mas chegou o momento que veio o maior semeador, veio Jesus trazer esse evangelho de luz para todos nós. Então vejam quantas sementes nós estamos recebendo, e Jesus espera que um dia essas sementes possam florescer e frutificar, né? Então Jesus imaginamos como esse grande semeador, e a parábola diz que o semeador saiu a semear. Aqui já mostra essa atitude ativa, né? Jesus não esperou o convite, ele veio, ele decidiu vir até nós.
E aí o que a gente se pergunta é: será que nós também estamos prontos para sair e semear? Porque nós também podemos e devemos ser semeadores. Porque semear, amigos, não é apenas falar do Evangelho. Francisco de Assis tinha uma frase que eu gosto muito, que dizia assim: pregue o Evangelho o tempo todo, e se for preciso, use palavras. Essa frase diz muito, porque nós podemos falar do Evangelho sem palavras. Dentro do próprio lar, por exemplo, se nós somos aquela pessoa mais tolerante, mais compreensiva, que perdoa, que tolera mais, nós estamos falando do Evangelho. Nós estamos semeando no coração daqueles que estão junto de nós. Então nós podemos ser semeadores. E quanto mais a gente se esforça, se prepara, se habilita para sermos daqueles escolhidos, porque lembre que Jesus também disse: muitos ou todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pode parecer à primeira vista que Deus privilegia alguns de seus filhos: eu quero esse, quero aquele. Não é isso, jamais, né? Esses poucos escolhidos é porque poucos ainda fazem esforço, poucos ainda se dedicam nesse aprimoramento, nessa lapidação do seu caráter, da sua moral, para se tornar um instrumento do alto. E os Espíritos sempre dizem que eles contam conosco. Tem uma cena no livro de André Luiz que eu nunca me esqueço. Eles dizem que eles procuravam por uma região da cidade uma pessoa que estivesse com um pensamento elevado para servir de instrumento do alto, para socorrer um problema que acontecia naquela cidade. A dificuldade que eles tiveram para encontrar uma pessoa, porque nós ficamos muito envolvidos com a nossa rotina, com as coisas do mundo. Nós temos dificuldade para elevar o pensamento. A gente faz isso aqui na Casa Espírita. Vamos elevar o pensamento. A gente tem que procurar treinar isso no nosso dia a dia. É oração rápida. Elevar o pensamento. Você sai para fazer uma tarefa, pede a bênção de Deus: Senhor, me acompanhe nessa tarefa. Só isso está bom. Mas que a gente tenha esse hábito de buscar, né, a conexão com o mais alto. E nós podemos semear, como já disse, né, de várias formas, não só através da palavra. E a semente, o que seria, né? Como diz lá, é a palavra de Deus, os ensinos, o Evangelho, tudo aquilo que nos orienta na mensagem de Deus. Mas essa semente está simbolizada muitas vezes numa palavra que nós proferimos, numa conversa edificante. Às vezes a gente tem a oportunidade de encontrar alguém aflito, confuso, perturbado. Por que não endereçar ali umas palavras, dedicar um tempo para aquele irmão, para aquela irmã, e falar um pouco do Evangelho, o pouco que nós soubermos, o pouquinho que a gente já aprendeu, levemos uma palavra de luz, de consolo. Aquela pequena palavra que a gente oferta é uma semente. E às vezes a gente pensa assim, né? Porque muitas vezes a gente faz até uma doutrinação, né? Às vezes a gente encontra alguém, um familiar ou um amigo, que a gente está vendo que a pessoa está confusa, perturbada, desorientada. Aí a gente faz aquela doutrinação, fala. Só que a gente fica na expectativa de que a pessoa já se transforme rapidamente, né? A gente quer ver o resultado. A gente quer ver se a nossa fala foi realmente boa, produtiva. E às vezes a pessoa não muda nada, continua do mesmo jeito. Então a orientação é que nós não tenhamos essas expectativas, não tenhamos pressa. O importante é semear. Lançou a semente, você não sabe quanto tempo aquele coração, aquela pessoa precisa para acolher bem aquela semente, para gerar ali um solo fértil para produzir frutos. Mas a semente está lá. Às vezes passam-se anos e lá na frente aquela pessoa pode começar um trabalho de renovação.
às vezes por causa daquela sementinha que você semeou. Então façamos a nossa parte, transmitamos aquilo que está no nosso alcance, com palavras, com atitudes, com exemplos, mas não fiquemos ansiosos, né? Esperando o resultado imediato. Por isso que tem uma mensagem de Emmanuel, que eu quero abordar alguns aspectos aqui também, que ele fala sobre isso, sobre essa questão da natureza que não dá saltos. Na natureza tudo tem seu tempo, né? E Emmanuel comenta uma mensagem, uma fala de Jesus, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 102, chamada O Cristão e o Mundo. É muito interessante essa lição. Ele comenta a seguinte frase de Jesus. Jesus disse assim: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Olha que frase simples, né? Daquela rotina daqueles agricultores que semeavam, que plantavam. Primeiro a ervazinha, a sementezinha que começa a surgir, aquela erva tenra, frágil. Depois de algum tempo mais à frente é que vai surgir a espiga. Agora os grãos, muito mais tempo à frente. O que isso quer nos dizer? Que precisamos esperar o tempo de cada coisa. Não acontece transformações abruptas, rápidas, de um dia para outro, não existe isso. Tem pessoas que dizem assim: amanhã eu serei outra pessoa. Só no pensamento, porque ninguém se transforma de um dia para a noite, né? A expectativa tem, mas não a realidade. Então o Emmanuel comenta nessa lição, que ele diz assim, que não é fácil a aquisição de uma virtude. Ele começa comentando isso. Nós sabemos a dificuldade que nós temos para conquistar uma virtude. Por exemplo, a paciência. Vamos pegar a mais fácil, né? Paciência é tão difícil, né? A gente fala assim: eu quero ser mais paciente. Então a gente vai vendo a dificuldade. De repente você numa coisa é paciente, já mais à frente já perde totalmente o controle. Então, para a gente ver que uma virtude, para conquistar efetivamente, demanda tempo, demanda exercício, né? Dedicação, esforço, renúncia. Então ele começa falando sobre isso, para a gente ter essa paciência de entender, de esperar o tempo de cada coisa. A gente não pode desistir, porque você fala assim: eu não conquistei, então abandona. Não, continua tentando. É um exercício, são hábitos que a gente vai desenvolvendo para efetivamente um dia conquistar. Então o primeiro ponto é basear-se nessa fala de Jesus, entendendo que é preciso um tempo para cada coisa. Aí o Emmanuel diz assim, que nessa questão, o mais forte adversário do mundo, o mais forte adversário da alma, dessa pessoa que quer se melhorar, é o próprio mundo. É interessante ele falar isso, porque ele diz assim: enquanto nós somos criaturas simples, ele usa até um termo assim, o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades. O que ele quer dizer com isso? Imagina que se nós somos daquela pessoa como a multidão, porque a maioria das pessoas na Terra hoje ainda vive apenas a vida fisiológica, vive apenas para os prazeres da matéria, para satisfazer os interesses do corpo, não estão muito ligados com as coisas da alma. Então a maioria vive essa vidinha comum, certo? Acorda, dorme, trabalha, procria, tem o seu lazer, coisas da matéria só, não tem objetivos maiores estabelecidos de vida, não buscam nada muito além das coisas materiais. Então Emmanuel diz assim: enquanto nós estamos nessa condição, ninguém nos observa, nós passamos tranquilamente como mais um da multidão, né? Somos criaturas comuns, não despertamos a atenção de ninguém. Mas aí ele diz assim: todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão.
milhares de olhos que não ouviram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Então o que seria isso? Imaginem nós aqui mesmo, que todos nós queremos nos melhorar, né? Não tenho dúvida disso. Nosso propósito maior é esse, deve ser esse, nos tornarmos pessoas melhores, aprender e modificar, né? Modificar conduta, formas de encarar a vida, formas de agir. Então vamos imaginar que nós começamos um trabalho como essa erva tenra da fé, frágil. A gente começa a mostrar pequenas condições diferentes da multidão. Vamos dar um exemplo. A gente começa, por exemplo, a não revidar uma ofensa. De repente a gente consegue perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Aí de repente também conseguimos não desistir da prática do bem, mesmo com a ingratidão que nós recebemos. Ou seja, já são atitudes diferentes da massa. Nós já começamos a mostrar pequenos valores que começam a chamar a atenção da multidão. É isso que ele está dizendo: o maior inimigo da alma é o mundo. Porque olhares diversos que não nos percebiam antes, agora se voltam para nós. Então aquela pessoa ali está se tornando, vai ser um santo. Começam a cobrar de nós virtudes que ainda não temos condições de mostrar. É quando a pessoa, por exemplo, aqui na casa espírita mesmo, as pessoas que se predispõem ao trabalho na casa, qualquer que seja o passe aqui na oratória, no curso, na mediúnica, qualquer atividade, essa pessoa está já se predispondo a um trabalho, querendo realizar algo de bom, mas pode ser que muitos outros olhem para essa pessoa com esses olhares, às vezes até de crítica. Mas essa pessoa com tantas imperfeições, com tantos problemas que eu sei que ela tem, agora vai lá na casa espírita fazer um trabalho. Então é isso que o Emmanuel está nos dizendo, porque muitas vezes, amigos, ele vai dizer isso, a pessoa desanima e desiste da tarefa, porque se sente vigiada, cobrada. Olhares que antes não a percebiam, agora se voltam sobre ela e lhe cobram a santidade que ela não tem condição. Então nós precisamos entender que nós somos frágeis ainda. Nós já queremos ser alguém melhor, mas ainda não conseguimos. Mas não desistamos do trabalho renovador. Se podemos fazer algo, façamos. Se a gente for esperar tudo favorável, melhores condições, elevação espiritual, vai demorar muito, nós não vamos fazer nada. Então a ideia que Emmanuel passa é nesse sentido. E ele então finaliza dizendo assim: resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Entendamos que nós somos ainda erva frágil, começando o processo para um dia gerarmos esses frutos também, certo? Teria aqui ainda uma crônica, eu não sei, acho que uns 5 minutinhos, dá para seguir ainda? Desculpa avançar do tempo aí, mas é uma crônica que eu acho interessante, é do irmão X, está no livro Pontos e Contos. Gosto muito de irmão X, o Humberto de Campos, né? Ele tem muitas crônicas interessantes que, através de historinha descontraída, ele passa uma mensagem, profunda. E ele conta nessa, chamado O Semeador Incompleto, muito, a ver com essa nossa reflexão aqui de hoje. E ele conta que havia um homem, um cristão, muito inteligente, sincero, um homem de boa fala, eloquente, falava muito bem, gostava de ensinar, gostava de falar. E esse homem, que era um excelente expositor, da doutrina espírita, ele falava do Evangelho, falava da mensagem do Cristo,
mas ele se sentia incompreendido. Ele não estava muito satisfeito com a sua tarefa, porque ele achava que as pessoas não correspondiam àquilo que ele oferecia. Ele queria perceber mais nas pessoas. Por exemplo, ele falava muito do amor, mas ele queria ser amado. Ele não amava. Ele gostava muito de receber ajuda, mas ele não ajudava. Ele gostava do título de orientador, mas ele não se tornava irmão de compartilhar, de auxiliar. Então o tempo foi passando e ele foi desanimando da tarefa, porque as suas palavras não estavam acompanhadas das suas ações. Então ele ensinava muito bem, mas ele não vivia aquilo que ele falava. Ele não vivia nessa lei de amor, de caridade. Ele não era dedicado ao semelhante. Ele só falava bem, mas não se dedicava. E ele então foi desistindo, desanimando, e acabou deixando essa tarefa da exposição, da oratória de lado. E o tempo passou, esse cristão, esse espírita desencarnou, e ele desencarnou em condições difíceis. Estagiou por um tempo na dimensão inferior, na dimensão umbralina, e depois de muito tempo ali naquela dimensão inferior, ele se sentindo até meio que revoltado, porque ele não entendia. Ele falava tanto de Jesus, ele falava tanto da mensagem do Evangelho, por que sofrendo tanto ali agora? E ele então, depois de muito tempo, ele faz uma prece muito fervorosa. Aí ele deixa um pouco de lado aquele orgulho, aquela arrogância, a exemplo de André Luiz, que também foi dessa forma. Ele faz uma prece sincera e roga a Jesus o seu auxílio. Aí Humberto de Campos, que ele usa de recursos assim, licença poética, podemos dizer, ele dá aquela floreada para a gente compreender melhor a mensagem. Ele diz que o próprio Cristo foi lá naquela dimensão de trevas atender o pedido daquele homem. E Jesus então, chegando perto dele, ele começou a falar, reclamar, ali desabafando o quanto ele se sentia incompreendido, que ele tentou fazer tanto e não recebeu, não percebeu o auxílio, não percebeu que as pessoas correspondessem a tudo aquilo que ele ofertava. Então, depois que ele falou bastante, Jesus com aquela paciência, esperou ele falar tudo que tinha, Jesus perguntou para ele: mas então, meu filho, qual missão você desempenhou na terra? Como se ele não soubesse, mas para que o homem fosse levado às reflexões. Que missão, meu filho, você desempenhou na terra? E ele então, nesse sentido até injustiçado, como assim, Ele falou: mas Senhor, a minha tarefa foi aquela do semeador da tua parábola. Eu era o semeador, eu era um semeador. Dezenas de anos, Senhor, que eu falei da tua mensagem e não produziu frutos. As sementes que eu lancei não encontraram solos férteis nos corações daquelas pessoas, não produziam frutos. Trabalhei incansavelmente e não fui compreendido. Aí Jesus disse a ele: mas meu filho, se você atirou tantas sementes a esmo, aqui para lá, sem pensar, o que você fazia do solo? Ou seja, do solo daqueles corações onde você lançava a semente. Jesus já quis dizer, você preparava o solo daquelas pessoas que iriam receber a tua palavra. Você era amigo, você era irmão para socorrer, para auxiliar, para que a pessoa tivesse condições depois de receber a semente que você lançaria. E ele então não cuidava. Nós percebemos isso na parábola, que ele não se preocupava nesse sentido. Então ele retruca com Jesus: mas Senhor, a tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Ele ainda quis argumentar. E Jesus falou: mas meu filho,
Eu não me reportei várias vezes no meu evangelho à vinha do mundo, porque tem a parábola da vinha, quando Jesus fala dos trabalhadores que foram sendo contratados durante várias horas do dia, para somarem esforços, se ajudarem, para trabalharem juntos, para receber o dia que o Senhor voltasse, como diz na mensagem, né? E deixasse um mundo melhor. Ele diz ainda: não expliquei que o maior no reino dos céus é o servo de todos? Não falei de amar ao próximo como a si mesmo? Aí aquele homem começou a chorar, reconheceu o seu erro, porque ele não tinha compreendido isso. Ele achava que bastava falar da mensagem e mais nada, não precisava colaborar com os irmãos, ajudar, né? Se colocar à disposição. E Jesus então diz a ele: volta, meu amigo, ao campo de trabalho, e não te esqueça agora do solo antes de semear. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Serão necessárias renúncia e sacrifício. Por enquanto, meu filho, és apenas semeador incompleto. E nesse instante, então, ele volta à reencarnação, agora se preparando mais para compreender do que para ser compreendido. Então eu acho que fica para nós essa lição de que todos nós somos convidados a sermos semeadores também. Nós recebemos a semente e também podemos ofertar um pouco dos frutos que essa semente possa germinar em nós, que podemos nós germinar. Então a ideia é que nós aprendamos aqui com a doutrina, com o Evangelho, coloquemos isso em prática na nossa vida, nos tornemos alguém melhor, mas não apenas para nos melhorarmos, mas também para enxergarmos a nossa volta, percebendo as possibilidades que temos de contribuir de alguma forma para ajudar os irmãos de caminhada. Que Jesus nos abençoe e que persistamos nessa tarefa abençoada. Muita paz a todos.